Olá, esse é o Você Me Representa e essa segunda temporada aqui no CMC Podcasts traz o perfil para vocês conhecerem os vereadores e as vereadoras que compõem a 19ª legislatura aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Pode rodar a vinheta. Olá, agora sim vamos começar aqui a nossa conversa. Eu me chamo Patrícia Tressoldi, sou diretora de comunicação aqui da Câmara de Curitiba e hoje aqui no nosso estúdio, compondo a mesa desse podcast, a vereadora eleita Laís Leão. Vereadora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e bora trocar uma ideia. Vamos lá, então. A vereadora Laís Leão, foi um nome aí do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, e conquistou uma cadeira do partido somando 6.954 votos na eleição que aconteceu em 2024. Ela promete ser um nome do urbanismo em Curitiba. A Laís é arquiteta, especialista em administração pública e mestre e doutoranda em gestão urbana. Laís, conta pra gente como que você veio parar na Câmara Municipal de Curitiba, qual que foi essa tua trajetória, até você entender que sim, deveria ser uma representante aqui dos curitibanos. Então, como você apresentou, eu venho aí do campo do urbanismo, da academia, de construção de política pública e de pesquisa, da ciência mesmo em volta do planejamento e do desenvolvimento urbano. E há 10 anos, pelo menos, vinculados aí a questões da academia mesmo, da pesquisa e também de ativismo social, eu venho atuando nas questões, especialmente de mobilidade e segurança para as mulheres na cidade. Então, nos últimos anos, tenho aí uma longa carreira de vinculada ao urbanismo, também de ativismo social em prol de cidades mais seguras e inclusivas, especialmente com esse foco na relação das mulheres com a cidade. Mas eu percebi que isso vai muito além, Então, eu comecei a perceber que era importante começar a conversar com as pessoas, explicar um pouco mais sobre o urbanismo para as pessoas, especialmente em Curitiba, em que todo mundo tem alguma relação, com o urbanismo. Tem, mesmo que não saiba, as pessoas ali inconscientemente sabem explicar alguma coisinha de urbanismo porque aquilo afeta diretamente a vida delas. Elas sabem as soluções, elas conhecem algumas soluções no dia a dia, O parque que você vai no domingo é uma solução urbanística. O ônibus que você pega, que às vezes está cheio e às vezes funciona, ele é uma solução ou uma deficiência urbanística. Então, as pessoas têm aquilo na vida delas e eu percebi que existia esse espaço para a gente conversar sobre isso e comecei a tentar fazer isso chegar mais longe, chegar na casa das pessoas e ter essa conversa de uma maneira mais didática. Então, usar esse meu lado acadêmico, misturar um pouco ali a academia com o ativismo social, com o meu conhecimento profissional, para a gente construir uma conversa, um diálogo democrático de aumentar a participação popular. E aí, isso estava diretamente associado à política, Eu fundei um projeto social, a Incites, há alguns anos atrás, e eu fazia muito essa parte de advocacy, que é a relação do terceiro setor, das organizações sociais, com o poder público. Então, eu estava envolvida com o meio político já há alguns anos, já conhecia muitas pessoas que tinham essa entrada dentro do mundo da política, e eu percebi que estava faltando alguém lá que pudesse endereçar essas questões políticas e técnicas do urbanismo, e com um afinco, assim, democrático mesmo, da participação popular, democrático nesse sentido de querer ouvir as pessoas e trazer essas demandas para que isso seja articulado e transformado dentro da linguagem urbanística e articulado dentro da política. Então, foi nesse caminho, Foi uma frustração como cidadã, até de certa maneira, de ver que esses assuntos precisavam ser discutidos, impactavam tanto as pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, e isso não estava sendo discutido da maneira que eu acreditava que seria a melhor maneira dentro da cidade do Curitiba, especialmente pelo legado que Curitiba carrega com relação ao urbanismo. Então, foi dessa maneira que eu acabei aqui, E foi isso que a gente comunicou na campanha, e eu acho que isso ressoa muito para as pessoas que votaram na gente. Então, que abraçaram essa ideia de que a gente pode falar sobre urbanismo, que esse assunto ele pode chegar para as pessoas, que falar sobre cidade é uma coisa que tem que acontecer com frequência, que a pauta do meio ambiente precisa ser endereçada com seriedade, com técnica, e que isso pode ser feito aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, acho que foi esse o caminho, assim.
Muito legal, é muito legal ver a trajetória de vocês, né? Porque sempre tem um sentido no caminho. Sim. E isso é muito bacana porque a cidade ganha com essas representações. Agora vamos falar um pouquinho sobre as suas bandeiras, né? O foco aí do seu mandato. E obviamente, né, um dos pilares é a questão do urbanismo inclusivo e humanizado. Explica um pouquinho pra gente o que você vai fazer em relação a esse tema quanto vereadora. Certo. Eu acho que ao longo desses próximos 4 anos, a gente vai ter várias pautas muito importantes vinculadas ao urbanismo em Curitiba. A primeira delas é a revisão do plano diretor, que vai acontecer no ano que vem. Nós temos aí uma revisão da concessão de transporte público, que também é muito importante para a cidade. São dois processos que são decididos agora, mas que vão perdurar por muitos anos, né? Chegando a décadas. Então, as consequências disso são muito importantes. Então, acho que os primeiros focos iniciais do nosso mandato serão atuar em cima dessas legislações para garantir que as demandas das áreas, dos bairros, das populações mais vulneráveis estejam dentro desse processo, para que a gente discuta um desenvolvimento urbano sustentável, de fato, com bastante técnica e com bastante participação popular. Eu quero garantir que o nosso mandato seja um espaço de escuta ativa, né? Não só de fingir que está ouvindo a população, mas de fato ouvir, trazer essas demandas para dentro, mostrar como funciona a Câmara de Vereadores de Curitiba da maneira mais transparente possível e da forma que essas legislações urbanísticas elas são construídas. E aí, novamente, né, entrando nas pautas, entra também a pauta do meio ambiente. Garantir que esses processos de conservação de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, eles sejam muito transparentes para a população e que a gente possa ser um mecanismo para que as pessoas vejam a importância da gente preservar, né? A gente está aí frente a uma crise climática, não frente, a gente está no meio de uma crise climática, está dentro do olho do furacão. Então, a gente precisa garantir que isso esteja chegando em todas as pautas, em todas as áreas da cidade, nos 75 bairros de Curitiba, e que essas pautas elas sejam absolutamente transversais e intrínsecas a tudo que a gente discuta aqui. Então, acho que essa vai ser a minha função, minha grande função aqui nos próximos 4 anos. Bater nessa tecla infinitamente, né? A gente usou o slogan de vereadora do urbanismo ao longo da campanha e ele vai ser mantido ao longo do mandato, porque entendo que essa é a minha responsabilidade aqui. Trazer essa pauta, o urbanismo, ele é uma pauta muito guarda-chuva, traz muitas coisas dentro dele, né? Traz o meio ambiente, traz a mobilidade, traz a habitação, traz o uso do solo, o zoneamento. Então, tudo isso, né? A vida na cidade, como a gente garante que a cidade seja viva e possa ser utilizada por todas as pessoas e que isso chegue em todos os lugares de Curitiba, para que a gente não fique com uma cidade que é boa só no centro, mas que ela chegue nas periferias, da Caximba, Cachoeira, do Cajuru ou Riviera, para que os 75 bairros sejam contemplados por esse urbanismo de verdade, que se coloca como um urbanismo inteligente, é um urbanismo disruptivo, mas ele precisa ser para todo mundo, senão ele não é inteligente de verdade. E até interessante o que você falou, porque a gente aqui da comunicação institucional da Câmara, a gente sente que a população acaba, às vezes, se envolvendo muito com a questão política nos anos eleitorais, nos anos de eleição. E aí, quando você tem ali, né, o trabalho sendo feito pelo parlamentar ao longo dos 4 anos, a população acaba se distanciando um pouco da política, quando de fato a política deve ser feita pelos cidadãos, né? Então, a nossa ideia aqui, quanto comunicação, é mostrar para a população que sim, que ela tem que estar presente, que ela precisa... Nosso trabalho é um trabalho de transparência para que a população entenda como isso pode ser utilizado no dia a dia, porque no fim das contas, política é a vida das pessoas. E é interessante você falar também do plano diretor, porque o plano diretor vai ser uma pauta muito importante em 2025 aqui na Câmara, e é uma pauta a longo prazo que a gente fala, né? Que é uma decisão tomada agora, mas é uma decisão tomada para muitos anos, que a cidade vai sentindo essa decisão ao longo do tempo. Então, são pautas bem importantes mesmo, que a gente precisa ter muita atenção. E é legal ver os vereadores novos que estão chegando com essa ideia de trazer a população para perto, porque vocês conversam com a instituição dessa forma. Agora, vamos seguir nas tuas pautas a questão da acessibilidade universal como uma das prioridades da cidade. Explica pra gente o que seria essa acessibilidade universal e como você vai atuar em Curitiba. Certo. A questão da acessibilidade ela é uma questão muito vinculada à questão da mobilidade e do acesso à cidade, né? Direito à cidade. Então, você consegue ter acesso e direito pleno à cidade se você consegue se deslocar. E isso precisa ser para todo mundo, né? A cidade ela tem que ser acessível, as instituições públicas elas têm que ser acessíveis. É inadmissível o entorno de um posto de saúde, de uma escola, da Câmara de Vereadores de Curitiba, da própria prefeitura, não ter uma calçada de excelente qualidade. Porque calçada não é
é luxo. Todo mundo é pedestre. O motorista é pedestre, o ciclista é pedestre. Então, a gente precisa garantir que essa acessibilidade ela seja cumprida nos espaços públicos e que a prefeitura atue, né? A gente pressione para que o poder público também atue de uma maneira bastante incisiva com relação a um entendimento completo de cidade, de que todos os espaços têm que ser acessíveis para todas as pessoas, independente da situação que aquela pessoa está. Se ela é uma pessoa com deficiência, se ela está com alguma limitação de mobilidade temporária, a cidade ela tem que ser acessível e a gente precisa garantir que esses espaços eles cheguem para todo mundo, que todo mundo consiga acessar e entender a cidade e estar em todos os espaços por escolha, né? Se a pessoa escolhe estar no espaço, ela tem que conseguir chegar, ela não pode não conseguir chegar por uma escolha que não foi dela, né? Por uma coisa imposta, por uma falta de infraestrutura. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar muito pela mobilidade ativa ao longo desses anos, desses próximos anos. Né? A gente faz parte também dessa questão climática, a gente incentivar que as pessoas usem mais o transporte público e façam uso da mobilidade ativa. Isso que é uma boa mobilidade, é você conseguir se deslocar pela cidade, né, a pé ou da maneira que for ali, mas conseguir utilizar as calçadas de uma maneira adequada e você poder ter acesso a esse transporte público sem precisar fazer uso do veículo individual o tempo todo. Então, a questão da acessibilidade universal, ela é uma questão, para mim, extremamente vinculada, e é o que a gente vai bater muito no mandato, extremamente vinculada à questão da mobilidade, para que as pessoas elas consigam acessar todos esses espaços e consigam ter direito à cidade genuíno, assim. Bom, agora vamos fazer um exercício pensar daqui 4 anos. Tá. Ali no final de 2028, no começo de 2029, depois de 4 anos de trabalho da vereadora Laís Leão, como estará Curitiba? Nossa, acho que Curitiba, espero, né? A gente vai trabalhar muito para isso. Que Curitiba tenha um plano diretor, de fato. E aí já vamos estar sendo aprovado esse plano diretor este ano, 2025 ou 2026. A gente já vai estar em 2029 com 3 anos desse plano diretor já em execução. Provavelmente discutindo as outras leis adjacentes também. E que a gente tenha uma legislação urbanística que vai afetar diretamente a vida das pessoas, muito justa, muito humanizada, muito concisa e que pense nas pessoas e que não seja só blá, 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 né, jurídico, mas que realmente tenha um impacto direto. Como urbanista, a gente tem muitas críticas, né, ao processo da construção da legislação urbanística e sobre como, às vezes, ela não sai do papel. Então, eu acho que também cabe a nós, como legisladores, garantir que essa seja uma legislação feita a partir de uma lógica de que ela seja viável de sair do papel e influencie positivamente a vida das pessoas. Então, eu espero que daqui 4 anos, ao final do nosso primeiro mandato, a gente consiga ver que os nossos esforços eles foram positivos em trazer essas vantagens, né, para a vida do cidadão curitibano a partir de um olhar técnico e justo. E isso é a mesma coisa para a questão do transporte, que a gente consiga influenciar, que a gente consiga garantir que esse transporte seja mais justo, mais barato, mais eficiente, mais limpo e que as nossas árvores estejam de pé. Eu acho que essa é a Curitiba que eu realmente espero para os próximos 4 anos, que a gente tenha árvores adultas que estão de pé hoje e que elas continuem de pé no mesmo lugar que estão e que a gente tenha novas, né? A gente tem um compromisso aí de plantar 7.000 árvores ao longo desses próximos 4 anos. Então, colaborar também com esse processo de fazer uma Curitiba cada vez mais verde. Muito bem, agora vamos já se encaminhando aí para o final da nossa conversa aqui. A gente tem o bloco do jogo rápido com o vereador, que a equipe inventou aqui. Eu tenho que perguntar para vocês, então vão ser perguntas rápidas e eu quero também respostas rápidas e diretas. Vamos lá? Ai, meu Deus, nervosa. Vamos lá. Vamos lá, Laís Leão, um sonho. Uma Curitiba segura, inclusive, para todo mundo. Um projeto de lei municipal que quer ver aprovado no futuro. A lei de transparência dos indicadores de qualidade do transporte público. Um desafio que a cidade precisa superar. É um desafio no sentido de superar o entendimento de que Curitiba já é uma capital verde. Curitiba precisa ser mais verde. Curitiba precisa se colocar mais no protagonismo do meio ambiente. Qual que é o seu porto seguro? Meus pais, minha família. Um hábito essencial para um bom político. Capacidade de ouvir e escutar ativamente, não escutar na defensiva, né? Você escutar o que a pessoa tem a dizer e levar aquilo para dentro do seu coração e pensar a partir daquilo e não ficar na defensiva. Curitiba em uma palavra. Esperança. E agora, para encerrar, Laís Leão em uma frase. Muito sensata, mas que não foge de uma briga pelo que é certo.
Muito bem. Laís, agradecer novamente a tua participação. Seja bem-vinda à Câmara Municipal de Curitiba. As portas da comunicação estão sempre abertas para você e a gente conta bastante também com você para participar dessas discussões que a gente traz aqui, porque o nosso objetivo, como já falei, é aproximar a população da política. Seja sempre bem-vinda e obrigada. Muito obrigada, o nosso mandato. Eu, pessoalmente, fico super à disposição. Eu acho que a gente tem que comunicar, tem que fazer a informação chegar para as pessoas e fico à disposição, tamo junto. Perfeito. E se você quer acompanhar de perto o trabalho da vereadora Laís Leão e dos outros vereadores, é só seguir a Câmara Municipal de Curitiba nas redes sociais, acessar diariamente aí o nosso site, porque lá a gente coloca matérias sobre o trabalho dos vereadores. E se você quer conhecer outros programas, outros perfis aqui no CMC Podcasts, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu espero você numa próxima oportunidade. Até lá e tchau!